Bem, vamos então a mais uma resenha. E hoje, nossa primeira resenha literária, né, o segundo episódio. O primeiro a gente tratou sobre o filme da Paixão com o Gabriel. Sim. E hoje, vou conversar com o Carlos. Né? O Carlos, ele foi seminarista no mesmo seminário que eu. Né? Nós dois já saímos e nem chegamos a estudar juntos. Né? Mas depois nós nos conhecemos e cá estamos, né? E curiosamente, né, no seminário a gente tinha uma lista de leitura, né? E de literatura, que era realmente como se fosse uma matéria, né? Eu não sei como que era no tempo do Carlos, mas quando eu estava no seminário era realmente uma listinha que a gente tinha que ler nos 40 minutos daquela matéria. Também era assim quando você estava? Isso mesmo. Era assim, funcionava da mesma forma. Famigerada lista de literatura. E dentre os livros tinha, pelo menos para a gente chegou, o Machado chegou sob a forma daqueles 30 melhores contos, né, dentre os quais estava o Alienista. Né? E eu falei, uma vez que a gente leu as mesmas coisas, né, provavelmente, né, as mesmas listas, e que o Alienista é um clássico, eu propus ao Carlos da gente tratar sobre isso. Né? Então, se você quiser se apresentar, Carlos, fique à vontade. Tá certo. Então, muitíssimo obrigado, Murilo, pelo convite. E, claro, é uma alegria, assim, estar aqui com o senhor. Bom, como o senhor falou, eu sou natural de Vitória da Conquista, aqui no sudeste da Bahia. Então, por mercê da Divina Providência, conheci o Murilo, né? Que antes de mim foi seminarista, e depois que eu entrei no seminário. Mas, na verdade, antes de entrar no seminário, a gente já teve algum contato ali. E já havíamos nos conhecido. E, bom, basicamente isso, assim, não tem muito o que dizer, mas assim, é uma pessoa muito cara, o Murilo, para mim, e a convite dele, né, eu vim para cá. Então, bom, eu não sou da estatura dele, mas, enfim, estamos aqui para Isso. falar alguma coisa. Beleza, então. O Alienista, um dos contos mais conhecidos do Machado, né? E o que as pessoas até estranham um pouco, né? E há essa discussão, né? De até que ponto Alienista tem um conto ou uma novela devido à extensão, né? Eu não sei se você estranhou isso também, mas naquela lista dos Sim, 30 contos, era tudo curtinho e de repente o Alienista dava uma quebrada ali, né? Tipo, uma espécie de conto que não sim. acabava mais. E eu sempre comento com minha noiva, né? Que a mim marcou um tanto porque eu nem gostei tanto da história. Eu não sei qual foi a tua primeira experiência lendo, mas para mim mais do que um conto que eu gostei, me foi um conto útil, assim, de vez em quando aparecem umas situações de pessoal catalogando tal ou qual pessoa como autista ou ansioso e tal. Eu fico tipo, é o Simão Bacamarte. Qual foi a tua primeira Sim, impressão sim. da obra, Carlos? Olha, sim, a primeira impressão foi basicamente como a do senhor. Sim, claro que prende a atenção, e se fica assim ansioso e curioso para saber as cenas dos próximos capítulos, mas também como uma tônica assim de, sei lá, poderíamos dizer, funcional, né? Então, como você falou, a curiosidade e o rigor dele em catalogar o rigor científico que ele põe no seu trabalho, de catalogar todas as espécies e assim, e algumas bem assim mais esdrúxulas possível, assim, as coisas bem espalhafatosas, mas é muito engraçado, muito cômico também, né? Assim, chega a uns pontos do livro que você começa a dar risada assim Uh, da forma como ele entrega até o termo ciência, né? Então, quando vão questioná-lo sobre a questão de não, prenderam o Costa, né? Assim, tem o personagem lá que esbanja, ele falou, uh, não, ciência é ciência. Então, assim, bem taxativo, sem muita explicação. Ele mete essa, assim, é muito cômico. no, você diz, assim, pelo menos o que o pessoal associa como aspecto humorístico é principalmente os motivos pelos quais ele começa a aprender, principalmente na segunda virada, né? Quando ele Sim, começa a sim. aprender as pessoas sãs, né?
Tipo assim, não, esse cara aqui trata muito bem a esposa, não briga com ela e tal, tem que brigar de vez em quando. Sim. Outra parte, justamente quando esse mesmo homem, o Costa, então, quando a prima dele questiona, e então, não porque, sei lá, porque ele é uma pessoa muito boa e depois Deus vai castigá-lo, etc, etc. Então ele fala, não, calma aí, essa mulher é supersticiosa. Então, aí ele vai lá e prende ela também. Fala. Aham. E assim, pressupondo que todo mundo que tá vendo isso daqui já leu ou pelo menos sabe as principais partes, né? Vamos pular a parte de dar um resumo da história e já ir pro quente da coisa mesmo, né? Uma pergunta Sim. meio a queima-roupa, Carlos, mas de todos os pontos da história, considerando realmente pontos ali, né? Qual foi o momento assim que você acha que é o máximo da história para ti? Usando o critério mais preconceituoso possível, tipo, talvez afetivo, o ponto da história que você mais gostou, ou que Olha, mais te rapaz, impressionou, né? um que mais me chamou a atenção é que no auge ali, quando o manicômio está superlotado, quando um certo terror pairava pela cidade de Itaguaí, então vem a revolução que o Barbeiro faz e a paciência um tanto heróica dele. Então ele é sereno, com tudo aquilo despencando sobre as costas dele, então ele mantém a serenidade. Então acho que nesse clímax assim do estopim da revolução e aquele homem que, como diz o autor, ele mantém toda a sua serenidade, assim, como mesmo de uma forma quase que impávida mesmo. Então, acho que esse clímax, assim, esse estopim da revolução e esse contraste com a personalidade do médico, para mim, foi, assim, uma coisa surreal. Hum. Qual parte é essa? Você poderia só me recordar? Eu não Sim, estou com isso tão claro. claro, claro. Então, por volta ali, quando o manicômio começa a se encher a Casa Verde, Uhum. o barbeiro, o Porfírio, ele começa a questionar justamente o fato dele prender, do alienista, o Simão Bacamarte, de Ah, prender as pessoas que ele considerava loucas, entretanto, eram pessoas muito, assim, de sanidades muito boas. ah, Então, ali, assim, como os motivos que só ele conhecia, ele vai começando a prender. Então, esse barbeiro Porfírio começa a questionar e indagar. Não tanto em si pelo fato do alienista, quanto ele começa a alegar os motivos da Câmara, ou seja, do poder municipal, não fazer nada, aham, e ele que arma uma revolução, e no fim das contas ele que toma o poder da Câmara. Então, e ali assim ele confronta, e tem um confronto com o pessoal, depois derruba lá o presidente lá da Câmara, e ele assume o poder. É quase ali no finzinho, assim, um pouco mais da metade ali no fim, já próximo ao fim da novela. Engraçado, porque essa figura do barbeiro, do Porfírio, né? E junto do Crispim Soares, que é o boticário, ao redor do Simão Bacamarte, lembra o padre e o. Não me lembro qual que era a profissão do outro, amigo de Don Quixote, né? Espécie de dupla de Sim, amigos que tenta ajudar o sujeito maluco, cada um puxando para um lado, né? É interessante que tem o Padre Lopes também, né? Na, no sim. caso do barbeiro. Ah, sim. Uma coisa, como o senhor falou, uma coisa interessante porque o Padre Lopes o Crispim era um mais íntimo do alienista. O Padre Lopes, entre aspas, meio que tem uma certa proximidade, que o alienista conversa com uma certa frequência, mesmo que tanto o padre, por vezes, ou o alienista não comum dos pensamentos de uns aos outros. Uma coisa muito cômica que eu achei foi o fato de o alienista ter posto ali na fachada da Casa Verde o dito, né, que Deus concedeu aos homens a loucura para que não pequem. Só que essa Aham, frase ele tirou do Alcorão, mas ele dá aham. a nomeação do Papa. Ah, foi o Papa tal
que disse isso, para o padre e o bispo não brigarem com ele. Então aí depois o padre acaba que tendo uma certa proximidade, porque pensou que ele, por vezes, poderia ser um homem religioso, né? Por conta dessa frase. Mas, assim, é, é um enredo muito, muito interessante. Porque, embora seja um homem, assim, grandioso, de uma estatura, assim, gigantesca, então, muito inteligente, mas por trás daquela inteligência também escondia suas taras, né? Então, é uma Aham. coisa muito bacana. É engraçado, porque essa figura do padre, que tipo, ah, não, o cara colocou uma frase latina, então pode continuar. É muito caricata, né? Tipo assim, e isso é um padrão mesmo. Tipo, ah, você coloca uma fachada religiosa em qualquer empreendimento e tanto faz a substância do que você está fazendo ali, desde que a coisa tenha uma tarja que soe religiosa, né? Isso é religioso. Tanto, E, tanto que a novela conta uma coisa que é interessante. Depois que o padre vê isso, então o padre começou a sentar-se com mais frequência à mesa com ele, então dialogava, contava histórias, mesmo assim, de formas das literárias. Então era assim uma coisa muito, muito interessante. Então, a partir do momento que ele vê aquela frase, então ele começa a mudar de sentimentos em relação ao alienista. e é interessante porque, de fato, essa foi uma tentação da igreja na época do positivismo, né? Você tinha Sim, essa sim, coisa de a igreja é uma coisa absolutamente supersticiosa, a gente quer fazer o contraposto luminoso e a igreja meio que compra isso e fala, tipo, não, olha só, a gente apoia o empreendimento de vocês, né? E os sim, caras sim. fazem concessões de migalhas, assim, para a igreja bate palma e fala, tipo, não, pode continuar assim, muito bom. Sim, sim. Esse negócio só vai virar mesmo, ao menos me parece assim, é, agora no século XXI, né, que a igreja, pelo menos no debate, né, começa a ter uma voz mais própria, né? Mas por muito tempo, assim, pelo menos em sua maioria, né, havia uma tendência dos intelectuais de ficarem acolhendo dos intelectuais católicos, né, de ficarem acolhendo certas premissas positivistas, principalmente, que é muito, mas é muito igual à postura do Padre Lopes. É impressionante como é Sim, uma sim. coisa precisa mesmo. Sim, sim. E uma coisa que, à medida que vai sucedendo a novela, você percebe que tem um certo. É imbuída de uma certa crítica àquilo que foi um pouco da Revolução Francesa, ou do Iluminismo, né? Então, uma pela razão, pelas quais, assim, você percebe que ele tudo nomeia como ciência, mas às vezes os motivos são, assim, os mais descabidos e de uma coisa quase como que espécie de Revolução Francesa. Então, em nome da razão, você vai lá e prende todo mundo no manicômio, assim, uma coisa muito, Ah, muito caramba, lembra verdade, um pouco, verdade. lembra um pouco daquilo que foi a Revolução Francesa, especialmente naquele livro O Diálogo das Carmelitas. Então, Uhum. se prende lá as freiras e o único motivo delas serem presas é justamente porque elas são fanáticas, né? Então, esse fanatismo é uma coisa assim totalmente absurdo e fora da linha. Então você vai lá e prende elas por conta de um fanatismo em nome da deusa razão. Então é uma E coisa tipo assim assim, muito. litimização é um critério teu, né? Sim, sim, E, mas isso é interessante, né? Você falou agora da Revolução Francesa, né? É claro que a Revolução, ela se replicou no Brasil, isso não é uma coisa esquisita, né? Em muitos âmbitos. Mas não deixa de ser curioso essa espécie de micro-aplicação de um critério revolucionário em, tipo, Itajaí. Tipo, o que é sim, Itajaí? sim, E esse eu acho que é um dos aspectos cômicos, porque parece uma espécie de mundo mesmo muito fechado, hermeticamente fechado, com seu funcionamento próprio, com seus dilemas próprios, e, e a coisa assume a envergadura quase de um épico mesmo em suas ações, e tem hora que você tem que parar e falar, não, mas isso daqui é só uma cidadezinha, é só uns poucos bairrozinhos, né? É uma vilazinha do Rio de Janeiro. sim, E sim. isso é um certo gênio do É, Machado, né? Tipo, você meio que tem a noção espacial amplificada por causa da ação que acontece ali dentro, né? sim, sim.
Claro, se eu parar para pensar, caramba, tudo isso ocorre no interior do Rio de Janeiro, numa cidadezinha, assim, numa vila, então é uma dimensão, assim, que por vezes parece que tá sendo uma coisa, assim, grandiosa, portentosa, e quando você fala, não, isso aqui tá acontecendo em Itaguaí. Então, o Machado de Assis, eu acho que, assim, é um crânio muito nesse sentido, ele consegue envolver o leitor nessa dimensão, assim, dessa esfera micro ao macro, né? Então, assim, de uma forma, te leva a um pensamento, assim, fora do sério, te expande, né? Que, que é o que os grandes literários fazem, né? Então, Aham. eles, assim, expandem nesse sentido. Porque, não, é muito, muito, muito bom de se ler esse conto. E, então, como o senhor falou, às vezes você tira muita coisa até para sua vida prática, né? Aham. Desde de lições, assim, e tem o senhor, tanto eu quanto o senhor, é muito amigo no seminário, a gente lia muita vida intelectual, assim, compartilhando com o senhor, né, que é o nosso livro de cabeceira. E fazendo um contraponto com essa figura do alienista, eu acho muito, muito, muito cômico, né? Porque ele era um homem, assim, estritamente asceta, então era de uma disciplina, assim, implacável, inexorável. O cara era muito disciplinado e de um rigor intelectual muito grande. Então, até mesmo quando ele se casa com a dona Evarista, os motivos que levaram ele a casar não foram assim, a paixão ou alguma coisa meramente sentimentalista. Ele se Aham. casou com ela porque acho muito, muito engraçado, porque dizem que ela não tinha muita beleza, muito atrativo, e era uma viúva, né? Mas assim, ele estudou e falou, não, as funções fisiológicas dela são muito boas, né? Então, ela é Aham. uma mulher muito saudável e, e depois, pelo fato dela não ter tanto atrativo físico, isso vai ser muito melhor, porque eu não vou ter que me preocupar, entre aspas, com ciúme, com outra coisa, então eu vou poder me dedicar muito mais à ciência, né? Muito engraçado os motivos que levaram. Então, assim, de uma certa forma, ele era um homem extremamente asceta e disciplinado, focado, mas por outro lado, como diz o Aristóteles, né? Tem essa justa medida e que o próprio Padre Sertione fala, né, que mesmo que o intelectual, de fato, seja um consagrado, ele não pode deixar de ser homem, né? No sentido de, de extrapolar, entre aspas, querer viver um certo intelectualismo quase angélico, né? Aham. Aham. Não, com certeza. E, e é isso que você falou mesmo, tipo assim, é até meio curioso, porque o Machado, ele de certo modo só dá o diagnóstico e não dá uma solução, né? Sim, sim, Tem esse dilema, esse tema que há para toda obra, que é sobre o que exatamente esse negócio fala, né? E às vezes me parece que o alienista é muito menos sobre a definição de loucura, né? A fluidez das definições, que é uma coisa que é interessante de comentar depois também, mas é mais sobre o sujeito que dá as definições, né? Isso é mais sobre um certo modo de ver as coisas e tirar consequências práticas, principalmente disso, né? E sobre o próprio juízo individualmente considerado. Tipo assim, uma coisa que sempre me pega no conto, é como parece que Itajaí era uma espécie de marionete mesmo na mão do Simão Bacamarte, de tal modo que qualquer oscilação de ideia que ele tivesse, a cidade inteira era afetada pela coisa, né? E essa sim, espécie de irresponsabilidade, né? De você não percebe o quão atrelados estão o teu pensamento e a realidade, e você se permite mudar de ideia a todo momento e aplicar cada uma dessas mudanças, né? Que é um negócio meio, sim, sim, meio maluco, assim. sim, sim. O senhor comentou uma coisa muito interessante, porque então você percebe que, especialmente, a cidade e as pessoas em si tinham uma veneração muito grande por ele. Então, pelo fato sabe, que, não, ele estudou, sei lá, em Coimbra, estudou em Portugal, depois foi a Itália. Então, um médico muito renomado,
Então, tanto a Câmara quanto a população, tanto o pessoal em si, foi uma admiração muito grande por reconhecer nele um homem de uma estatura, de uma envergadura muito grande. E, como você falou, parece que ele consegue manipular, ou entre aspas, ele consegue dominar a cidade, tanto em si, pela sua influência que ele exercia, quanto pela fama que ele carrega. Então, é uma coisa assim, um tanto cômica, que sequer a Câmara, assim, o poder político lá da cidade conseguia demovê-lo de alguma decisão que ele tinha, ou mesmo de algum pensamento, né? Então, era Aham, ele e ele levava, assim, como o senhor falou, a cidade nas costas, né? aham. E tem a curiosíssima figura do Porfírio pós-revolução, né? Que encarna um tanto disso, assim, é o sujeito que, como dizer, basicamente não consegue lidar intelectualmente com o Simão Bacamarte e fica dançando ao redor das consequências práticas da coisa, né? Isso é, o sujeito usa primeiro como um mote para a revolução, depois usa a Casa Verde para prender o pessoal que não gosta, que é o arquétipo do sujeito que, tipo assim, tanto faz a minha postura em relação ao intelectual, desde que eu consiga utilizá-lo para os meus fins, né? Que é Sim, padrão de político, né? Tipo, sei lá, você pega um sujeito dito um pensador conservador ou coisa do tipo, né? Que talvez seja mais comum, e, e você usa o cara como uma referência enquanto ele te apoia, e se ele falar uma coisa que desvia, você você começa a condená-lo e depois você apoia, você condena, etc. E fica essa espécie de troca de roupa, ou melhor, troca de alianças como se fossem roupas, né? Que é muito próprio do cenário brasileiro em particular, né? E aí tem um sim, ponto que eu acho que é pouco comentado, mas é o fato da casa ser verde, né? Porque alguns comentadores dizem que isso é uma referência à própria nação, né? sim, sim. E acho, fazendo também uma espécie de paralelo com aquele livro lá, A Revolução dos Bichos, que eu acho bem interessante. Uhum. E o Porfírio, ele comanda toda essa revolução, enquanto o Simão Bacamarte, ele defende a sua ação, ou seja, a prisão dos loucos em nome da razão. O Porfírio defende, entre aspas, uma justiça que ele alega ser justiça em nome do povo. Então, por um lado, tem o Simão e por outro, o Porfírio, que é justamente aquilo que o George Orwell propõe na Revolução dos Bichos, né? Lá no seu livro. Então, em determinado ponto lá da história, ele assume o poder e todos aqueles princípios que ele taxa de uma forma adequada, né? Ô, Carlos, É o ponto do caiu, cenário. caiu um pouquinho Ah, aqui caiu? o áudio, mas eu acho que agora voltou. Fala alguma coisa. Opa, tá me escutando? Tô. Aí, agora sim. Ah, agora sim, pronto. E basicamente é aquilo que há anos vem sendo a política brasileira, né? Então, como o senhor falou, no fundo, no fundo, no fundo, somente interesses banais e que estão encapados de certo cunho de caridade ou mesmo de, de qualquer outros fins que eles alegam ser bons. Uhum. Uhum. Com certeza. E é um tópico que a mim é muito caro e que, em particular para quem lê a coisa no seminário, né? É claro que lá não era Enfim, ainda na filosofia, né? Era no propedêutico, na espiritualidade, né? Mas já em vista da filosofia, que é esse jogo de definições, né? Que o Simão Bacamarte enfim, oscila a todo momento, né? Mas, em última instância, o que você tem ali é essa espécie de tentativa, né? De encontrar a essência da loucura, né?
e que, ainda Sim, que sim. possa não ser o tema principal, que seja, que não seja, é pelo menos um tema forte, né? Eu não sei se isso te chamou muito a atenção durante a leitura, Ah, sim, sim. foram outros pontos. Ah, claro, claro. Uma coisa que é muito interessante é que logo após dele comunicar ao Crispim a sua empreitada ou seu interesse, então ele diz que não há nada mais digno para um médico do que estudar a alma humana, nesse caso a loucura. E essa frase eu acho que assim muito interessante, porque de fato é verdade. Por um lado é verdade, porque não há nada mais nobre do que você compreender a alma humana e não sendo gnóstico, né? Nem maniqueísta, É. sem cair nesse extremo, mas pelo fato da alma, de fato, ter o seu lugar na hierarquia das coisas, mas, por outro lado, essa busca frenética de compreender a essência da loucura. Tanto Aham. que, assim, ele percebe os mínimos movimentos das pessoas, então você percebe que ele é estritamente observador. Então, aquele mínimo movimento ele já consegue dar uma definição e a cada dia ele consegue descobrir uma loucura nova, uma insanidade nova e, e consegue, entre aspas, catalogar. Um caso muito Aham. interessante que eu achei assim muito cômico foi o do Martins. E quando a sua esposa Evarista retorna do Rio de Janeiro de viagem, ele dá um jantar e nesse jantar ele convida várias pessoas e entre os convivas está lá um sujeito chamado Martim. Então um cara que tinha ares de poeta e no meio do jantar ele faz um discurso e diz que Deus, querendo vencer a Deus, criou Dona Evarista. Não, foi o cume da coisa. Então ele chama lá o Martins à Muito parte bom. e fala, ó, essa ideia aí foi do senhor? Ah, não, essa ideia foi minha. Depois ele começa, não, esse rapaz está assim muito muito poeta, então deve Ah, ser alguma lesão cerebral. E vai lá e interna o Martins também na Casa Verde. Então é assim, ele é extremamente observador e de fato você percebe que ele é muito ele busca a fundo na sua pesquisa, buscar de fato a essência da loucura, nos seus diversos graus, né, e espécies. uhum. E assim, parece haver aí uma tensão que é a do sujeito, pegando uma visão meio clássica, né? Mas se você pensar na loucura antes como uma privação do que como uma coisa mesmo, né? E você tentar definir Sim, um sim, não ser, né? sim, sim. E é aquele negócio, né? Tipo, a virtude ela é definida, o vício é qualquer coisa que não seja essa definição. E você de Parece virtude. haver uma tensão assim, né? E, e é interessante também, né? Porque, sei lá, se eu bem me lembro, tem um ponto da obra, né? Que ele fala de uma espécie de proporção que haveria entre a sanidade e a loucura, né? E, e no fundo parece que a obra ela lida com essa espécie de convivência necessária da loucura e da sanidade ao mesmo tempo, né, concomitantemente no mesmo sujeito, né? E é difícil você entender se a totalidade dessa composição vai ser loucura ou sanidade, né? Por exemplo, essa coisa da poesia Sim, mesmo. sim, Realmente o sujeito vai sim, sim, compor algo de realmente bom, né? Se ele não se permitir fugir um pouco do que seria o padrão, né? Uma certa sim, sim, normalidade psíquica. Mas até que ponto essa fuga, pelo menos no momento de composição, caracteriza o sujeito como um todo, como um louco, né? sim, sim. E uma coisa muito, muito bacana é porque quando as pessoas começam também, de fato, a venerá-lo e falam, não, o senhor é perfeito, né? Ele começa a se questionar, fala assim, caramba, será que eles me consideram tão perfeito assim? Será que, de fato, o louco são eles ou sou eu, né? Então, como o senhor falou, ele não consegue delimitar muito bem entre a razão, essa linha tão tênue da razão e a loucura, né? Ou que separa ambos. E quase como um pêndulo, né? Então, vez por outra pende para um lado racional e por outro vai para esse lado assim quase que insano mesmo. Aham. E tem um negócio que é uma coisa mais técnica, né? Mas
que é o fato dele não saber muito bem o que é uma essência, né? É, pode ser um negócio Sim, meio, sim. meio apartado comentar nesses termos uma obra assim, mas é verdade, tipo assim, igual tem uma hora lá que ele começa a afrouxar os critérios, né? Ele começa a ver que muita gente entra na Casa Verde. E aí ele começa a pensar que talvez a loucura não seja a exceção, mas a regra, né? E Sim, aí ele dá uma segunda virada de critério que é, ah, não, então talvez, se todo mundo está sendo preso, talvez a verdadeira loucura seja a sanidade, os sãos que estão fora, né? E, portanto, eles devem sim, ser os verdadeiros loucos, né? Então, você pega um critério extensional, né, de extensão, isso é, aquele grupo é menor, logo, se devem haver poucos loucos, né, eles devem ser os verdadeiros loucos, né? Quando, na verdade, o critério não pode ser esse, né? O critério sempre tem que ser intencional, né? De você realmente olhar para a essência do que seja a, a loucura, né? Se é que a tem, e jogar com base nisso, né? Mas você não o vê absolutamente tentando definir a loucura, né? sim, sim. Pelo menos não no sentido clássico, né? É sempre uma coisa um pouco, como dizer, como se ele estivesse jogando com as impressões de loucura dele. Sim, sim. A pessoa percebe que ele não tem assim, um critério específico pelos quais ele julgue as pessoas sãs ou insanas. Basicamente é aquilo que ele julga ou as opiniões dele. Então não é sei lá, como você falou, ele não compreende, não busca compreender a essência do que seja loucura ou sanidade. Então, à medida que os fatos vão se sucedendo, ele vai supondo que tal pessoa tenha determinada coisa ou tal pessoa tenha uma lesão cerebral, como ele, vez por outra, é citado no livro, né? Aham. Então, Agora sim, é perdão. sim, sim. Ah, não, pode continuar, pode finalizar. Não, não, já finalizei a fala mesmo. Não, eu só ia comentar que até para além do caráter, como dizer, ficcional da obra também, né? Existe essa espécie de documentação ali de um fenômeno que acontece, que parece que pessoas que lidam muito com doenças, né, tendem a ficar hipocondríacas e, principalmente no que diz respeito a doenças psicológicas, absorverem algo daquilo que elas combatem ou tentam curar, por assim dizer, né? Daí que, por exemplo, frequentemente você encontra psicólogos que parece que entendem menos sobre a alma humana do que um homem normal, né? Porque deixam de, como dizer, tentando estudar o que é a falta de normalidade para tentar curá-la, né, acabam assumindo trejeitos que teoricamente seriam os trejeitos corretos ou saudáveis, né, que absolutamente não são normais, né, que não são próprios dos homens comuns, né. Daí que, por exemplo, essa coisa mesmo de controlar a ansiedade, né, não que isso não tenha uma aplicação patológica em casos que são realmente patológicos, né, é interessante você identificar a ansiedade em pessoas que a têm de modo excessivo, né? Mas parece que se você tentar combater qualquer tipo de ansiedade, você até a excita mais, né? É daí que, por exemplo, as pessoas sempre tiveram um certo nível de ansiedade, sempre combateram naturalmente essa ansiedade mediana e sempre deu certo em alguma medida, né? Ou pelo menos parece que dava mais certo do que hoje. Essa coisa também de você isolar às vezes um fenômeno normal da alma humana, mesmo que uma anomalia normal, né, por contraditório que seja essa expressão, você isolar essa coisa e chamar de doença, parece que potencializa em algum sentido, né, os efeitos naturais da É, coisa. é tinha eu tenho uma amiga que é psicóloga e que eu achei interessante. Claro, ela dizia que sempre quando chegava algum paciente e ela dava determinado diagnóstico, ela observou isso, né? Ou que ela falava de determinada coisa, por mais que o paciente em si não tivesse aquilo que ela tinha falado, mas pelo fato dela ter dito,
ele assumia aquilo para si e passava a se comportar como tal. Então, Aham, aquilo que o senhor falou, às vezes, tem de fato, todo mundo tem um certo grau de ansiedade, e é normal, né? Sim, o que a gente tenta, de fato, combater o meio da virtude e pelos meios pelos quais a gente tem a mão ali no cotidiano. E, mas parece que quando a pessoa toma aquilo para si de uma forma assim, caramba, né? Claro, não estou falando que não deva ser reconhecido, mas existe, como você falou, um certo exagero às vezes, né? De a pessoa passa a se portar como, de fato, um maníaco, né? Ou um ansioso assim, de um grau elevado, sendo que às vezes o que ela tem é não é essa coisa toda, né? aham, aham. Que no É uma fundo é coisa não assim distinguir bem. entre uma doença e um vício, né? Tipo assim, não que o Sim, vício seja saudável, né? Mas até pegando a metáfora do corpo, né? Uma coisa é uma ferida que você faz e que o teu próprio sistema imunológico vai curar sozinho, né? Outra coisa é uma fratura que você realmente precisa no médico, né? Nesse caso mesmo, né? Parece que há certas ansiedades que são como que feridas, né? Tipo assim, sim, a alma ela tem um certo sistema imunológico, né? sim, E ela vai curar isso. Enquanto se você ficar colocando muita coisa ali, às vezes você acaba piorando, né? É, sim, ainda mais porque as pessoas hoje em dia não têm, como dizer, uma noção da estrutura da alma e principalmente da estrutura das doenças da alma, né? E por isso que, no mais, às vezes, quando vai tentar tratar, acaba dando alguma infecção. Esse é o grande problema. foi o que aconteceu, por exemplo, com o caso da Santa Edith, né? Então, Santa Edith Stein, então, fenomenóloga, renomada, e quando ela pega o castelo interior e vê Santa Teresa falando da alma com aquela profundidade, e então assim, ela se espanta, né? Fala assim, não, uma mulher da Idade Média. Claro que Santa Teresa tinha um certo, entre aspas, comparado com as outras mulheres da época dela, tinha um certo nível, entre aspas, de cultura, mas não chegava aos pés ou aquém do que talvez a gente tem de hoje, né? De artigos, de evolução científica mesmo. E ela se depara com aquela mulher da Idade Média, com aquela freira, que fala da alma de uma forma tão profunda. Então, como o senhor falou, hoje se desconhece ou se fica naquela parte rasa daquilo que eles chamam de conhecimento de alma ou de psicologia, né? Uhum, uhum. Então, aí entra esse dilema, né, que é, talvez por ter por objeto algo invisível, né, a, a psicologia, ela é mais afetada por uma espécie de teorização excessiva do que outras ciências, né? Sim, Isso é, todo mundo sabe mais ou menos o que é uma planta, né? De tal forma que se você apenas estuda a teoria das plantas, você vai ser prejudicado em detrimento de alguém que tem a teoria e a prática, isso aqui realmente cuida de planta, etc. Mas não é algo tão dramático quanto um sujeito que estuda teoricamente a psicologia, mas não consegue fazer movimentos introspectivos, né? Isso é, certamente todo mundo tem uma noção, ainda que diga que não, né, dessa parte insensível e invisível da alma, né? Mas parece que o pressuposto para você estudar a coisa é você admitir que aquilo existe e tentar ver, né? E se você não faz, aquela coisa. né? Sim, sim. E uma coisa que é muito bacana, que tanto você estuda em metafísica, pelo que Aristóteles fala, que existem dois tipos de conhecimento. Então, tem aquele que é metafísico e o gnoseológico. Então, se conhecer a realidade tal como tal e assumi-la como tal. Então, você vê assim, não, tal coisa é assim, né? E, de fato, queria que a realidade seja objetiva, né? Então, mas hoje em dia que é uma coisa muito rara, né? Às vezes, se eu encontrar uma pessoa, às vezes você tá na conversa ali
de colegas e, entre aspas, no trabalho, qualquer coisa que seja, e só lança aquela pergunta, né? Sei lá, sobre alguma coisa que seja verdadeira, e a pessoa, não, mas eu não vejo assim, né? Falei, não, meu amigo, assim, Aham. tem coisas que não são subjetivas, a coisa é assim, então em si ela é, né, assim, mas o primeiro passo para uma boa psicologia, como o senhor falou, é de fato assumir a coisa e ver de fato, saber que ela existe e tentar compreendê-la de uma certa forma, até de certa forma objetiva, né? Aham. Uhum. É só para voltar ao tópico, tudo isso dentro da discussão sobre qual foi exatamente o erro teórico do Simão Bacamarte, né? É claro que tem uma hora que a coisa avacalha de vez, né? E fica meio óbvio assim o erro. Tipo, sei lá, né? Ele inverte a coisa e diz que quem é são é que é doente, né? Ainda que existe um sentido profundo nessa coisa de considerar os sãos como doentes. Se você considera, por exemplo, é claro que não é exatamente a discussão do livro, né? Mas eu acho que é uma situação análoga. Até que ponto esses trejeitos burgueses e que soam como disciplina e boa educação realmente são algo saudável, né? Em particular, na católicosfera, existe essa discussão principalmente no meio tradicional, né? Porque, é claro, não é um padrão dos tradicionais, mas existe um certo perfil tradicionalista que, por mais educado e polido que seja, parece ter algo de doentio e de febril, né? De tal forma que você fica tipo, caramba, cara, mas parece que algo da saúde da alma é ser espontâneo, né? Ter uma certa boa quebra de postura. Enfim, você percebe que, em muitos casos, é muito mais afetação do que, como o senhor falou, naturalidade. Então, por si só, exteriormente, o senhor já percebe que não é uma coisa saudável ou que não é uma coisa espontânea da alma. Tem o próprio livro um conto do Machado, que é o Medalhão, que eu acho muito interessante. Que tem uma frase que o pai, ali conversando com o filho, dando conselhos, o filho que acaba de entrar na adolescência e que vai escolher sua profissão, ele diz que o importante não é nem tanto o interior, mas tanto o exterior. Ele fala, você tem que se portar de forma exterior com certa altivez, com elegância, e todo mundo vai te levar a sério. Uhum. Mas eu não digo daquele exterior que emana do interior, ou seja, não é uma coisa que brota de dentro para fora, mas sim que é apenas uma casca, né? Como o senhor falou, que é o que às vezes alguns ideais ou estereótipos de pessoas que se dizem católicas tradicionais carregam, né? Então, Uhum. muitas vezes é apenas mesmo uma, uma coisa doentia, né? Que aparentemente parece sã, mas o senhor percebe que não é saudável ou que não vem de uma vida interior. Uhum. Eu assisti até um filme esse fim de semana que, que é a história de um garçom que na verdade, ele não era bem um garçom, ele era um mordomo, né, de um sujeito muito rico. E ele era de uma espécie de geração antiga de mordomos que tinha todo um código de ética próprio e tal. E basicamente o senhor dele começa a flertar com o nazismo, né? E é muito interessante, assim, porque você vê o sujeito que, ao mesmo tempo, quer manter aquela espécie de aquele código de ética dos mordomos tradicionais, por assim dizer, ao mesmo tempo que ele tem que ter uma certa quebra de compostura para não fazer tudo que o patrão dele está pedindo e tal. Mas é interessante porque quem interpreta o mordomo é o Anthony Hopkins. O código de ética dos sujeitos, a educação deles, não parecia uma educação afetada. Assim, de alguma forma, e aqui vai é um certo gênio do Hopkins, né? Era uma educação e uma polidez que parecia uma caridade, né? Agora, um puxa de um negócio. Eu não sei como distinguir esta espécie de educação e de polidez que o Anthony Hopkins consegue transparecer no filme, que parece uma caridade mesmo, de uma espécie de trejeito burguês afetado.
Às vezes são sim, sim, micro detalhes, né? sim, De sim, tal forma que até mesmo o critério da boa educação não é tanto um critério de sanidade, né? sim, sim, Como foi extrapolado, né, na segunda virada da definição do Simão Bacamarte. sim, sim. É. Como o senhor falou, às vezes, de fato, o senhor percebe que não é uma coisa que tem requintes de polidez, de boa educação, mas ali o senhor percebe nuances ou minúcias mesmo que, de fato, são, como o senhor falou, são, sei lá, etiquetas meramente burguesas, né? Então, não, não são, sei lá, enraizadas na alma ou que procedem de uma vida interior ou de algo do tipo, né? Então, e aí há uma sugestão, justamente essa falha, né, das definições de loucura, né, e no fundo o critério da loucura que é a sanidade, né, que a sanidade é uma espécie de mistério mesmo, né, não que não haja um critério, né, você até consegue definir ali partes da sanidade, modos, sãos, mas que a sanidade como um todo e que sirva como um critério absoluto para todos os tipos de loucura permanece como uma espécie de mistério mesmo, né? E isso me lembra um tópico da metafísica que é, no fundo, se você pega uma coisa e melhora ela ao máximo, né? Pega todos os aspectos bons e joga a barra no topo, a coisa vira Deus, né? Porque Deus é a suma bondade, né? E toda bondade individual culmina na bondade de Deus. Só que isso daí tem um problema, né? Que é a gente nunca vai saber então o que é a bondade máxima de algo, justamente porque Deus é misterioso. E eu acho que há algo disso aqui. Pode parecer só uma aplicação ou uma intrusão um tema teológico aqui, mas para mim isso é muito forte e realmente parece ser o contexto do livro. Tipo, a sanidade, a bondade é um mistério, né? E você tentar defini-la só vai te fazer ir para um lado, depois para outro, no caso aqui com a loucura, né, a contraparte dela. E no fundo, talvez o mais saudável fosse aceitar o mistério e aceitar a não definição. Sim, sim. É, como o senhor falou, talvez um dos traços do Machado é porque ele termina o livro e alguns, né, dos livros não te dá assim, uma solução prática ou mesmo assim, acaba o livro e você fala assim, caramba, é isso aqui, né? Então, como o senhor falou, termina o livro e o doutor, o médico, o Simão Bacamarte, investiga de fato o que ele tende, eu acho, a ser a insanidade, mas a sanidade como tal continua um mistério, né? Então, assim, cobrido por este véu. E, então, basicamente aquilo que Santo Agostinho dizia, né? Que o mal seria a ausência do bem, né? Mas, tipo assim, o que é a sanidade, né? Ele busca o que seria a insanidade, mas ele não te dá também um conceito daquilo que seria a sanidade, porque, como o senhor falou, permanece como um mistério mesmo no livro. Tá? É interessante, porque existe uma categoria de coisas que são um pouco indefiníveis mesmo, né? Sim, sim. O grande problema do livro parece ser que o Simão Bacamarte topou com uma delas, né? Que é a loucura. Mas você citou o Santo Agostinho, a espécie de dificuldade de definição, né? Lembra aquela coisa de, olha, eu sei o que é o tempo enquanto eu não estou tentando dizer o que ele é. Agora, se vocês me Sim, pedirem para explicar, eu já esqueço, eu não consigo. Eu- a definição me some, né? Justamente porque tem coisas que têm certas essências que são escorregadias, né? Parece. É, sim, uma dessas essências é a de humor, né? Existe uma discussão danada sobre o que é humor, o que torna algo engraçado, né? E, e de tudo que eu já acompanhei, eu nunca vi uma resposta razoável, assim. Uma discussão que parece muito simples, mas que está aberta há muito tempo. sim, sim. É. Nesses dias eu almocei com o pessoal do grupo lá de estudos nosso e o pessoal me soltou essa.
não, vamos eutrapelizar. Caramba. Então, dá uma definição de humor. Eutrapelia, então, mexe a palavra grega. Só que como você falou, de fato é um tema muito escorregadio. Se eu conseguir definir, às vezes tem definições que por vezes parecem ser muito boas, mas parece que não abarca toda a coisa, né, em si. E, Aham. embora sejam definições às vezes um tanto rebuscadas ou mesmo de um certo também rigor racional, mas se eu perceber, isso aqui é muito bom, mas ainda parece que não satisfaz, né? Ou talvez não consegue abarcar todo o ser da coisa, né? Nesse Aham. caso, no livro, seria a insanidade e o É, humor, como o senhor também tinha dito. e é interessante, sim, porque eu acho que uma discussão um tanto quanto misteriosa também é tentar entender o seguinte: se a definição de loucura e de normalidade é uma coisa tão escorregadia, né? Mas na prática parece que a gente tem uma boa noção, porque a gente julga com esses conceitos para, por exemplo, não fazer alguma coisa que pareça loucura em público, né? Com qual conceito exatamente a gente está lidando, né? E aí, não sei, às vezes me parece que o conceito de normalidade com qual a gente normalmente joga, né? E que era o padrão inicial do próprio Simão Bacamarte, né? É algo que deriva da consciência moral, né? É quase que um. Tipo assim, eu não sei dizer o que é, mas o conceito de normalidade está aqui, né? Enfim, E não é só não, é o que a maioria faz. Não, se a maioria fizer uma loucura, eu vou reconhecer, porque existe algum critério aqui dentro, mas que eu não sei exprimir exatamente o que é. enfim. É, é isso aí. Então, uma coisa interessante que o senhor falou. Ele não exprime explicitamente no livro, mas todas as ações dele e todas as investigações, você percebe que ele vai, a cada passo e a cada pessoa que ele vai internando no manicômio, ele vai seguindo é, esse estereótipo, ou podemos chamar assim de estereótipo mesmo, né? Ele não dá nenhum critério do que seria a insanidade. Então ele vai encerrando as pessoas no manicômio e, como você falou, mais por uma conduta moral e sempre martelando, né? Em nome da ciência. Então é uma coisa que ele julga atrelada à ciência, embora ele nunca diga explicitamente o que seja, né? Ou quais são os fundamentos, ou quais são as características de uma pessoa insana, né? Ou o que é, melhor dizendo, a pessoa insana. Então, ele só vai internando de aquilo, como o senhor falou, com aquele estereótipo que ele carrega dentro de si, mas que ele nunca explicita, né? Aham, aham. Então, assim, e sei lá, o final para mim é um tanto quanto misterioso, assim. Para mim não parece só um negócio tipo, não, ele descobriu que ele é o verdadeiro doido, não sei o quê. Até pelo modo como o Machado constrói a cena, se eu bem me lembro, tem um momento assim, né, que ele olha tudo o que tinha acontecido, faz uma espécie de retrospecção de todas as etapas que a Casa Verde tinha passado, todos os critérios que ele já tinha tentado adotar, chega num momento meio crítico, assim, né, e uma certa crítica mesmo epistemológica, né, tipo, caramba, mas qual é o critério certo, então? E o Machado termina dizendo que ele, de repente, dá um sorriso e tem uma ideia, né? E ato seguinte, ele se interna, né? Na Casa Verde. E é interessante porque ele não fala qual foi o novo critério que ele assumiu, né? Tipo assim, você supõe que é um negócio tipo, não, então o único doido sou eu. Mas será que ele jogou simplesmente com critério de quantitativo? Tipo assim, eu fui a única opção que sobrou? Ou ele realmente percebeu um algo a mais, assim, né? Como o De senhor falou, definição mais misteriosa. como o senhor falou, o final parece que permanece uma incógnita, né? Então é uma coisa mais esdrúxula ainda, né? Ah, Primeiro porque, se ele se considera louco, como é que ele pode julgar e se estudar a si mesmo, né? que é um pouco Então, paradoxo do aquele mentiroso. velho.
É aquele velho adágio, né? Ninguém é bom juiz em causa própria, tanto mais um louco, né? Para julgar a sua sanidade. Ah, Então, você percebe que, de fato, às vezes são coisas bem contraditórias. E, como o senhor falou, não se sabe se seria o aspecto quantitativo, ou seja, não sobrou mais ninguém para me internar, que eu possa estar encerrando no manicômio e estudar, ou se de fato é um outro aspecto, né? Que leva a crer que, e de fato, ele fala, não, sei lá, uma tomada de consciência que talvez tenha alguma coisa de errado em mim, né? Então, é uma coisa assim que permanece incógnita. É, Eu é acho tipo que é assim, um dos traços, enfim, perdão. um dos traços característicos do Machado, né? Como também no conto do Dom Casmurro, né? Você Ah, não sabe se no Dom Casmurro quem que foi, se foi adultério ou se foi alguma outra coisa, né? No ah, fim das contas, sempre permanece incógnita. Parece que o Machado de Assis faz isso bem proposital nos livros dele, para deixar o leitor com uma certa pulga atrás da orelha. ah. E é tipo assim, é quase como se ele tivesse chegado no final do livro, tivesse olhado tudo que ele fez e tivesse dito: Meu Deus, é, eu não tenho capacidade para dizer, ou melhor, eu errei em todos os diagnósticos que eu fiz de quem é louco e quem não é, né? Aí ele vai e faz mais um diagnóstico, né? Quase como se ele concluísse, né? Não, esta minha incapacidade mostra que eu sou louco, né? Só que o fato é, né? Se isso está certo, então o juízo dele sobre isso estar certo é duvidoso também, né? Sim, sim. De qualquer forma, é interessante pensar isso sobre a ótica de um suicídio mesmo, né? É como se ele cometesse uma espécie de suicídio psiquiátrico ou coisa do tipo, né? É quase como se o Machado estivesse sepultando o arquétipo do Simão Bacamarte no lugar próprio, né? Dizendo, não, é aqui que esse tipo de sujeito tem que estar. Sim, sim. Não, soa como se a pessoa tem como aquele pensamento silogístico, né? Então, não, peraí, calma aí. É quase como como a, ai meu Deus, fugiu minha palavra aqui agora. O princípio da não contradição. Uhum. Então, parece meio contraditório. Se de fato ele dá diagnósticos a todos e declara os insanos, então, e no fim das contas, ele se declara, né, autodeclara, como louco sou eu. Então, como você falou, o diagnóstico dele seria duvidoso, né? Então, É, é de se pensar. Mas, assim, uma coisa que você chega no fim do livro, assim, é muito, muito, muito cômico, né? Como é o estilo do Machado, né? Ele usa muito a questão de uma certa, dessa sátira, né? Da coisa. Então, é assim, não tem, você percebe que os critérios são bem, bem, bem frouxos, né? é, Tanto que uma coisa que eu acho muito, muito interessante, que lá pelas tantas, o Crispim, e depois, no meio da Revolução, ele chega lá, o Porfírio, né? Não, a gente aceita do senhor, né? Então, entre aspas, ele tinha se voltado contra o alienista de uma certa forma. O alienista vai lá e prende ele, fala assim, não, essa mudança de pensamento drástica, assim, quando ele volta para o alienista, é uma questão de insanidade. Então, assim, até essas questões, assim. Então, a mudança de pensamento, assim, drástica, já seria um sinal de insanidade. Então, assim, você percebe que não se tem bases muito sólidas, né, na coisa. aham, aham. É, e eu não sei, eu tenho uma impressão de que o próprio nome do livro e da profissão do Simão Bacamarte é um tema tenso nesse final, né? Porque alienista, né? Para além dos alienados, né? Mas etimologicamente é o sujeito que está como que fora de si, né? E é realmente como se o Simão Bacamarte passasse a história inteira vendo fora de si, né? E, e ele só resolve o problema, né? Da loucura quando ele faz o movimento contrário, né? E nesse momento ele como que implode a profissão de alienista dele, né? Porque quando ele olha para si e para de olhar para os outros, etimologicamente ele para de ser um alienista também, né? Alienista.
Sim, sim. Como o senhor falou, justamente, talvez o, o pulo do gato, né? Como se dizem a gíria, né? De fato, é quando ele passa a olhar para si. Então, você percebe que ele diagnostica assim, várias coisas, assim, das coisas assim, mais impensadas, né? Ou possíveis, né? As observações mais rigorosas que ele observa nos outros. Entretanto, justamente quando ele olha para si, de fato, ele percebe que vai, entre aspas, né? Já ter uma melhor noção daquilo que seria a loucura, né? Ou tentar resolver o problema da loucura. Então, é uma Aham. coisa assim, bem cômica de se ver, né? Porque o que a gente experimenta muito na vida prática, né? Então a gente tende muito a ter um olhar muito voltado às ações dos outros, né? Claro, devemos ter um certo critério para que a gente evite o erro que os outros fazem, né? Tente não cometê-los e busquem praticar as virtudes que a gente vê nos outros. Mas esse olhar mais voltado para si, esse exame criterioso de si, eu acho que é muito mais proveitoso à alma do que meramente estar fora de si, né? Aquilo que Santo Agostinho também fala, né? Da busca dentro de si e, e que de fato ali você vai encontrar às vezes as respostas que você procura no externo. Aham. Uhum. É, e aí tem a questão também da crítica social, né? Quando o Antônio Cândido bate muito ao ler o alienista, e que eu não acho que seja o primeiro plano. É, eu acho que é quase que um efeito colateral, né? Tipo, Machado descreveu um arquétipo ali, e essa coisa necessariamente vai ter alguma reverberação social também, né? Mas que não deixa de ter alguma verdade, né? Que realmente o movimento positivista na época estava gerando esse tipo de sujeito, né? E hoje a gente vê bem os frutos, assim, né? Ao ponto de que eu até me pergunto, né? É, quanto, quantos alienistas de fato tinham na época do Machado, né? Concebido como esses sujeitos que realmente têm uma certa tara de diagnóstico, né? Você tinha muito isso com doenças psicossomáticas mais graves, né? Mas assim, eu tenho a impressão, pelo menos do que já li da época, que não era uma coisa tão acentuada quanto é hoje. Tipo assim, hoje a carapuça parece que cai muito bem, né? Tanto que isso é uma coisa que se comenta, né? Como há uma antecipação de um arquétipo moderno mesmo, né? No alienista, em particular do psicólogo moderno, né? Enfim, é, você percebe que uma certa, assim, não é muito difícil de se ver em comparação com anos posteriores, uma certa, não diria avanço, mas assim, uma grande quantidade de trabalhos nessa área da psicologia. Parece que, ao mesmo tempo que se tem uma certa evolução nesse quesito de estudo da alma mesmo, e de profissionais empenhados nesse sentido, se crescem também, às vezes, alguns certos exageros, como o senhor comentou, e, por vezes, mais, entre aspas, funciona como um alienista, né? Mais aliena do que traz insanidade para as almas. Uhum. Desde das linhas mais assim, mais esdrúxulas. Se eu pega, por exemplo, sei lá, claro, tem linhas de teorias de psicologia como a psicanálise, né? Então, assim, nada contra, mas você percebe que às vezes, muitas vezes se cometem excessos de em nome de uma certa ciência, né? Ou da medicina, né? Então, certa vez eu estava conversando com um amigo e psicólogo. Eu achei ele, entendeu, um paciente, né? Não expôs porque um código de ética. E então a pessoa lá relatava os problemas para um certo psicólogo e ele dava soluções não de curar a alma, ou seja, de uma busca de virtude, mas pelo contrário, de um vício oposto. Então pratique determinado vício
e você vai sentir melhor. Você só percebe que é muito mais uma, entre aspas, usar uma linguagem marxista, né? Uma alienação Uhum. da, da alma do que propriamente uma cura, né? Aham, aham. E eu não sei, parece haver um tema também, né, nessa definição do alienado, porque dentre os critérios que o Simão Bacamarte elenca, né, para prender as pessoas, tem muito critério do homem comum, assim, tipo, o cara que muda de ideia muito rápido. Pois ideia é o pão de cada dia, né? Ou o sujeito meio hipócrita que tá falando uma coisa, tá falando bem de um sujeito agora, aí depois fala mal. Tipo, isso é uma certa loucura? É, só que é o pão de cada dia, né? E aí tem um tema interessante também, que é o quão anormal são as pessoas comuns, né? Quão anormais, né? São as pessoas comuns. E como, de certo modo, isso é um indicativo de doença, de problema na sociedade, etc. Mas que também há um elemento constitutivo aí do homem em geral. Tipo, o homem em geral é um pouco doidinho, né? E o tema fica mais interessante ainda se você levanta a bola da biografia dos santos, né? Que absolutamente, por um critério de normalidade padrão, assim, dificilmente você vai ter um santo normal, né? Pelo contrário, frequentemente tem coisas ali que extrapolam muito a, a, o nível do razoável, né? E parece, né, dar a sugestão de que, no fundo, a normalidade não é exatamente algo a ser buscado, né? Pelo menos Ah, esse tipo de normalidade. basta o senhor ler sei lá, pega uma biografia de um São João Maria Vianney, né? Então a vida ascética e mística que ele tinha era totalmente fora do sério, né? Quase que, assim, a coisa, porque como o senhor falou, eu acho que enquanto as pessoas tendem a buscar de viver de uma maneira natural, o santo vive de uma forma sobrenatural, né? Então tá muito além da coisa. E a vida comum, como você falou, do homem cotidiano, cada um tem, de fato, tem luta contra seus vícios e se esforçam tanto mais para ser virtuoso, mas não tem para onde correr, né? Acho que depois do pecado original, né? Então é conviver com a nossa natureza tal como ela é, né? E buscá-la melhorá-la. Não não buscar, sei lá, viver de uma forma, entre aspas, angélica, que sequer, assim, angélica seria uma coisa até caridosa se dizer, né? Ou politicamente correto, né? Da sociedade. Mas, assim, bom, enfim, cada um no homem cotidiano na vida cotidiana tem a natureza, nossa natureza humana tem dessas, né? Então, como você falou, o homem normal, entre aspas, tende a ser, por vezes, doidinho, né? Uhum. E aí tem isso também, né? Que mesmo assumir a santidade como um critério de normalidade é uma coisa com suas dificuldades, né? Porque, por exemplo, Enfim, até que ponto um pecador é louco, né? E até que ponto, e isso eu acho que é mais delicado ainda, um louco é necessariamente um pecador, né? Tipo assim, se assumir a santidade como um critério absoluto de normalidade, também fica confuso explicar, por exemplo, o caso, tem um monte de paróquia, né? O doidinho da paróquia, que é o sujeito doidinho mesmo, tem as faculdades desequilibradas, e ele não necessariamente está pecando, às vezes é até mais inocente do que a média, né? enfim. Realmente, o conceito de loucura, ele é muito misterioso, ele é muito fluido. Aí você fala, tipo, é uma questão da capacidade. É e não é. Tipo assim, tem gente que tem a inteligência muito bem. Tipo assim, Hitler. Qual era exatamente a faculdade, a potência da alma que faltava nele, ou que era deficiente nele? Dificilmente você vai apontar para uma potência ali, né? Parece que é uma mescla de capacidade e bondade, né, que faz a normalidade. Enfim. É, como o senhor falou, talvez a gente tendesse, talvez, por uma questão mais ética também. Claro, como o senhor falou, é muito difícil de definir a insanidade, né? Uma coisa bem.
bem escorregadia. Parece que tal como se eu tentasse prender a água, né? Parece que vai escapando das mãos. E, como o senhor falou, citou o Hitler, né? O próprio Hitler e várias outras personalidades, né? Tá, sei lá, Marx, Mussolini, Stalin. Então, todos esses homens, você percebe que eles tinham um certo grau de intelectualidade. Não eram pessoas assim, deixou, sei lá, que maluco, né? Que dizia coisas assim, coisa com coisa, mas que talvez no profundo da alma dele faltava, como você falou, a bondade que seria uma virtude, ou talvez não sei se uma vida moral, poderíamos dizer. Então, isso é uma coisa bem difícil de conseguir explicitar ou defini-la, assim, né? Encaixotá-la. Aham. Uhum. É assim. De qualquer forma, e já finalizando também, para não estender muito, é uma coisa, como a gente comentou no início, muito útil, né? Independente dele dar uma resposta ou não, mas você saber que existe o arquétipo do Simão Bacamarte é algo muito consolador, né? E saber que, em última instância, realmente o lugar dele é numa espécie de suicídio psiquiátrico, né? Porque isso é muito frequente. Tipo, você, igual um irmão religioso amigo meu estava comentando, né? Que ele passou com a psicóloga, né? Aí ele comentou isso porque eu estava notando que ele errava quando escrevia, né? Eu estava brincando com ele. Ele falou, eu passei na psicóloga, a psicóloga falou que eu tenho dislexia. Eu falei, tipo, pô, velho, ele coloca a letra. Tipo, o Cebolinha também faz isso. Brincando. Mas. E, tipo assim, é claro, não é que, não, tá tudo bem, ou que o problema, por exemplo, desse irmão não tem nada que ver com a dislexia, não tem alguma analogia com o que seria um efeito disléxico, né? Só que, assim, o pessoal não consegue fazer uma análise de conceito para perceber que quando você fala dislexia, você não está simplesmente dizendo de tais ou quais efeitos que as potências do sujeito têm, né? Mas você está colocando todos esses efeitos numa espécie de balaio, que é o balaio das doenças, né? E que o balaio da doença tem muita coisa. Isso uma doença demanda uma certa intervenção da vida, né? Demanda um certo tratamento quase cirúrgico e invasivo, né? E no caso dele, não, tipo assim, sei lá, às vezes mudança de estado, não de estado de vida, mas de algum hábito de rotina, ou algum pequeno exercício, ou às vezes até conhecer uma pessoa específica cura, né? Quantas vezes, tipo assim, sei lá, o sujeito é tímido e aí ele faz uma boa amizade e ele perde a timidez com aquele sujeito. E a timidez que ele perde com aquele sujeito cura, em algum sentido, a timidez dele como um todo, né? Não era exatamente uma doença que ele tinha, né? Poderia ser uma imperfeição, etc. Enfim, Sim. de qualquer forma, mais do que para conseguir curar as nossas próprias doenças, né? Pelo menos na prática, assim, o conto sempre vem como uma vozinha que sussurra: olha, não leva esse pessoal que te dá muito diagnóstico muito a sério, sabe? É, Sim, sim. eles ainda estão brigando com a definição de loucura. O senhor comentou que para ti essa coisa também é impactante na prática. Ah, sim, sim. Porque, é, sei lá, se fosse adotar uma linguagem de psicologia moderna, o que seria hoje as crenças limitantes, né? Então, você é taxado, ou a pessoa taxa alguém, ó, determinada coisa, e a pessoa passa a se portar apenas daquela forma e não tem nenhum horizonte de progresso, né? Seja de forma na virtude, ou como o senhor falou, de uma maneira intelectual, buscando superar aquele obstáculo, né? Então a pessoa fica ali na sua passividade, né? De uma forma passiva, não porque eu sou assim, como o pessoal famosamente atribui, né?
a pessoa Gabriela, né? Então, eu Uhum. sou assim, eu nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim, né? Então, acho que, como o senhor falou, por um lado, o mistério é bom, até, assim, às vezes os místicos dizem que até é bom você não saber como está o progresso da tua alma, né? Porque isso faz com que o senhor você tenda a pensar assim, o seguinte, não, então eu tenho sempre que progredir, tem como eu sempre melhorar, né? Seja na virtude, ou seja em qualquer outro a fazer ou dever de Estado que se me apresenta. Então, acho que, às vezes, essa questão de dessa questão taxativa, claro, temos que assumir, e para você conseguir mudar, primeiro você tem que assumir que você tem determinada coisa ou determinado defeito. Mas acho que não para ficar numa coisa passiva, né? Mas sim para buscar um progresso, seja intelectual ou mesmo espiritual. Uhum. Uhum. Não, com certeza. Com certeza. Mas beleza, então. Tem mais algum ponto, Carlos, que você acha que seja relevante sobre o livro, assim, que a gente não abordou aqui? Olha, eu confesso para o senhor que acho que talvez teria que fazer todo um resumo mais detalhado, mas acho que os comentários do senhor aí dispensam qualquer coisa e acho que a gente conseguiu, pelo menos assim, da minha parte, contemplar pelo menos os pontos mais essenciais, é aqueles que me marcaram muito, né? E que eu achei muito importante na questão do livro. Uhum. A única coisa que eu não comentei e que eu tava lembrando, não é nem nada importante pra entender o livro, mas que eu lembrei, eu sempre achei muito engraçado, assim, né? É no início, quando ele vai falar dos critérios que ele usou para escolher a Dona Evarista, né? Aí ele fala uma coisa que é, ela vomita com regularidade, com uma boa regularidade. É, E é interessante, que parece um negócio só engraçado, mas é curioso, né? Como ele usa um critério negativo, entre aspas, que é ela vomitar com regularidade, para dizer que ela é uma boa mulher, né? De alguma forma, não é querendo amplificar muito esse início do livro, né? Mas nos critérios que ele usou para definir a Dona né, para escolher a Dona Evarista, parece que já estava dado o livro todo, e tudo o que aconteceria no livro, sim, sim. né, e todos os problemas, pelo menos, né, que ele manifestaria no correr do livro. Ah, sim, sim. Mas Uma coisa enfim, muito, muito cômica. é assim, né, a famosa ironia machadiana. Né? Mas beleza, então, seu Carlos, agradeço muitíssimo a participação na resenha Ah, a honra foi minha. e quando o Carlos começar a dar as aulas de filosofia dele, a gente divulga o trabalho dele. Ah, não, mas se Deus quiser, quem sabe, né? Mas claro que vamos mantendo contato e sempre que o senhor tiver necessidade ou mesmo estiver precisando, também. E claro que o senhor é quase como que vai ser meu orientador, né? Que isso, que isso. Não é pra tudo isso, não. Beleza, então, o pessoal que estava assistindo, acaba aqui.